Fala pessoal, aqui é Lucas Pereira e hoje eu vou mostrar para vocês como eu pintei essa base que eu imprimi na minha impressora 3D de resina. E agora eu vou mostrar para vocês a lista de tintas que eu usei. Eu usei a tinta concreto, amarelo ocre, cerâmica, wash da Arsenal Craft preto e um wash Strong Tone da Army Painter. Eu tô aproveitando também para testar esse pincel que eu comprei no site da Amo by Mig aqui no Brasil. É um pincel número 6 e vamos ver aí se ele é bacana também. É um pincel sintético, tá galera? Bom, e como vocês podem ver, eu usei um primer preto nessa peça. Eu confesso que não é o mais aconselhável quando você vai usar uma base meio clara como eu vou usar aí do vídeo. O recomendado é que você use um primer de cor mais clara, quando você vai começar com tons mais claros, porque aí a cobertura da tinta fica um pouco mais fácil. Eu comecei aí passando então, como base, a tinta concreto da Acrylex. Percebam como a cobertura é bem difícil de pegar justamente porque a base é uma base muito escura. O ideal aí seria começar com um primer branco ou cinza, mas como eu só tinha o preto, acabei seguindo assim mesmo. O único problema disso é que você vai precisar de mais camadas para cobrir completamente a peça com a cor base que você está usando. Depois de umas 300 camadas eu consigo chegar nesse resultado. Feito isso, eu vou começar a fazer uma mistura de amarelo ocre com um pouquinho de ocre. Eu vou selecionar aleatoriamente algumas pedras da base. Esse processo não tem segredo nenhum, é só ir cobrindo, respeitando bem os limites da pedra com a cor que você está usando. Eu dei uma borradinha aí, eu confesso, nas pedras, mas eu vou corrigir isso mais pra frente. Agora eu vou fazer uma mistura de cerâmica e ocre. E de novo, aleatoriamente, eu vou começar a pintar algumas pedras da base. Pessoal, aí não tem muito segredo, tá? Não tem uma regra para isso. Aleatoriamente eu vou selecionando algumas pedras e vou cobrindo com a tinta. E eu vou dizer que, apesar de ser um pincel sintético, eu não gostar muito de usar pincel desse tipo, eu tô bem feliz com o resultado desse pincel. Ele é um pincel grande, mas a ponta dele, por enquanto, está se mantendo bem fininha e está facilitando bastante a pintura. E por último, eu vou aplicar a tinta ocre pura em mais algumas pedras.
Pronto, as cores base da peça já estão prontas. Agora eu vou partir para um wash preto para dar mais profundidade e dar um aspecto mais de sujeira nesse piso. E aqui não precisa ter muito cuidado não para aplicar esse wash. O ponto principal que ele precisa ficar é nos vãos das pedras, mas não tem problema se ele ficar um pouquinho sobre elas também. Isso vai dar um aspecto ainda melhor de sujo, desgastado, velho, como um chão antigo tem que ser. E depois de secar, vai ficar com essa aparência. E agora eu vou pegar a tinta direto do pote, a tinta ocre, e vou fazer um dry brush com um pincel bem velhinho que eu tenho aqui. E para o dry brush ficar bem legal, o pincel precisa estar bem seco. Tira bastante o excesso num papel, depois eu faço até um teste na minha mão, porque o pincel tem que estar só sujando com a tinta, ele não pode ficar as marcas do pincel. Agora eu vou passando de forma bem leve, sem pressionar muito. E vocês podem ver que já está marcando bastante a peça. Nesse processo, quanto mais paciência você tiver e o pincel tiver carregado com a quantidade correta de tinta quase seco, melhor vai ficar o efeito. Lembrando que não pode aparecer as marcas do pincel, você tem que estar realmente só sujando a peça com a tinta bem seca. E depois do dry brush, esse é o resultado. Por último, eu vou usar agora o wash da Army Painter, o Strong Tone. Eu gosto bastante desse wash porque ele tem uma cor marrom escura bem legal e serve para dar um aspecto de envelhecimento em metal, em roupa, couro velho e até em bases, assim, quando você precisa dar um aspecto mais de sujeira. Eu vou aplicar ele de forma controlada em alguns recessos da pedra. Bom, eu acho legal dizer que, apesar de eu gostar bastante desse wash aí e achar ele bem útil, principalmente para figuras medievais, ele tem que ser aplicado da forma correta, porque ele não é muito diluído, ele tem até uma aparência de um óleo, e se você não usar ele da forma correta, vai acabar manchando a tinta e não vai ficar um aspecto legal, vai ficar literalmente manchando a peça e acabando com o efeito de luz e sombra que você fez, enfim. Eu uso bastante, mas de forma bem controlada e para necessidades específicas. E nesse último passo eu vou fazer um dry brush com a cor areia da Acrylex, novamente tirando bastante o recesso do pincel e deixando ele bem seco. E aí eu vou aplicando de forma bem leve na peça para dar o último efeito de desgaste. Agora só tá faltando um último detalhe, que é pintar a borda preta da base. Esse é só um acabamento mesmo. Bom, então é isso. E aí, curtiram? Põe aí nos comentários o que você achou e se tiver alguma dúvida, pode comentar também, que assim que possível eu respondo e tento ajudar da forma que der. Aí, claro, não se esquece de se inscrever e deixar um like, isso aí me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Falou e até mais!